Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast. O primeiro, tá? Que eu vou apresentar. Maísa Infante, eu sou Maísa Infante, tá? Perita do Tribunal Regional do Trabalho, da Primeira Região. E um pouquinho da minha história é o seguinte: eu sou uma pessoa que sempre amei os números. Eu dou aula de matemática desde os 16 anos de idade, tá? E acabei fazendo segundo grau, que a gente falava segundo grau, né, em eletrônica, no Colégio Rio de Janeiro, em Ipanema. Quer dizer, minha história com os números vem desde muito novinha e acabei me formando fazendo física na UFRJ. E me formei em 1981. É muito tempo, né? Quando foi em 95, eu fiz o concurso para o TRT e passei. Né? Fiz o concurso para analista, para nível superior, e passei e não sabia exatamente o que era o Tribunal Regional do Trabalho. Lá dentro que eu fui descobrir que existia um cantinho para quem gosta de fazer cálculo. E eu, então, fiz um curso para calculista e me tornei calculista em 1999. Tudo isso tem muito tempo, né, gente? E aí, também, nessa época, foi criada a Escola de Servidores, né, de Aprendizado, que foi a ESACS, Escola Judicial também, né, e, enfim, eu comecei a dar aula de cálculos, né, a gente não tinha qualquer sistema no ano 2000, não tinha nada, era a aula tinha 40 horas, era uma loucura, todo mundo, eu falava, gente, vai ali embaixo no camelô e compra uma maquininha de calcular, porque é assim que a gente vai fazer. E os cursos levavam 40 horas, porque a gente tinha que fazer tudo na mão, não tinha um sistema. A gente não tinha um Juriscalc, não tinha um PJCalc, que são os sistemas que a gente trabalha hoje. E aí esses cursos começaram lá no ano 2000. E aí eu comecei a trabalhar com formação de calculistas e de peritos desde essa época, do ano 2000. E sou perita agora, desde que eu me aposentei do Tribunal Regional do Trabalho. Eu me aposentei em 2019 e me tornei perita, mas continuo também dando aulas, e hoje eu tenho um curso de formação de calculistas e peritos, tá? E continuo ainda dando aula também em outros lugares, inclusive para o próprio tribunal, né? Os calculistas de lá ainda. E, enfim, hoje o meu trabalho como perita abrange quase 80 varas do trabalho do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. As pessoas perguntam, às vezes, por que você não vai para o Brasil todo? Né? Isso é uma pergunta que o pessoal fala. Se inscreve nos tribunais de São Paulo, de Minas, o que for. E eu falo, gente, eu não tenho nem tempo para o Rio de Janeiro. Quantas varas a gente tem? Só no Rio, mesmo no município, nós temos 82 varas. Né? Então, quer dizer, já é uma loucura. No estado do Rio de Janeiro, já é uma coisa muito grande. Imagina a gente começar a se espalhar para São Paulo, Minas, enfim, ainda não dá. Mas quem sabe, né? Então agora eu comecei também a fazer esse curso de formação de calculistas e peritos, né? Comecei, e hoje é o nosso primeiro podcast aqui. Estou com minhas amigas, minhas convidadas, que eu já vou falar sobre elas. Mas durante esse período de aulas, eu dei aulas na OAB, na ESA, na Associação de Peritos do Rio de Janeiro, no curso Advogue, Instituto de Direito Real, curso Beta, curso da doutora Aline Leporassi, doutora Carolina Tupinambá, LFG, Perfecto Cursos, Universidade Anhanguera e por aí vai. Agora é Maísa Infante, tá? É curso Maísa Infante. Tá? Hoje é o curso Maísa Infante. E eu estou hoje aqui com duas convidadas ilustríssimas, a perita Cristine Medeiros, Fernandes Medeiros, tá? Minha amiga e perita, formada como perita em 2004, mas formada em contabilidade em 1996, né, Cris? Faz tempo, né? Muito tempo, tá quase igual a mim. Entrei em 95 para o tribunal e a Cris começou a ter aula comigo. Eu conhecia pouco ainda, né, mas eu já sabia ensinar cálculo, e em 2004 ela se tornou perita. Foi a primeira perita que eu formei, foi a Cris. Né? Cristine Medeiros, para mim, é Cris, vai ser sempre Cris. E a Cris é importante pra caramba, gente. Obrigada. A Cris é membro da Associação dos Peritos do Rio de Janeiro desde 2006, olha isso. Ela tem pós-graduação em perícia contábil pela Cândido Mendes, tá? Tem tudo. Ela tem registro no CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis,
no TRT e na Justiça Federal também, TJ. E agora o mais... Ela é formada em CSI, tá, gente? A Cris tem curso de Crime Scene Investigation em Miami, tá? Ela também é perita nisso. Olha aí. Acaba com a gente, né, Ana? Muito chique. Não. A Cris acaba com a gente, porque ela faz aquilo, ela filma, ela faz filmes da série CSI, Lei, Ordem, essas coisas todas, porque ela fez o curso em Miami, cara, e nem chamou a gente. Acho que eu vou embora, hein? Eu também acho que eu vou embora. Não, acho que eu vou embora. Achando que eu sou muita coisa, Não. né, funcionária desde 95, Nada, ela não, foi não. para Miami fazer CSI, né? Ela Não. sabe ver cadáver. A gente vê número, ela vê cadáver, olha isso. Não dá. Fora, e tem mais uma opção de coisa escrita aqui, Faculdade Americana, América Latina, Fall, Orlando, Flórida. Gente, não é nada, sabe? É muita coisa. A Cris é muita coisa, tá? E também ela trabalha como assistente técnica nos processos de petróleo, né? E, inclusive, complementação de aposentadoria. A Cris é a cara. Coisa pra caramba, eu não sei nem mais o que falar. Eu vou embora. Porque, eu acho. Não. Agora eu vou falar da Ana, minha outra convidada, minha amigona também, a Ana Cláudia Lopes Silveira, tá? Perita também, olha, aqui é só perita. Ela é formada em Direito na Faculdade Cândido Mendes, conheci essa menina como advogada, tá? E ela se formou em 1999. Nós somos todas antigas, né? Tempo antigo. Eu formei em bom, 81, tempo gente. Formei bem antes de vocês. Tempo bom. Em pós-graduação em Direito do Consumidor pela PUC e cursou 2 anos de matemática na UF. Tá? Ela também mestrado em Direito de Políticas Públicas de Atenas College. É isso? Isso. Olha só, esse povo aqui mata, né? Ela advogou por 5 anos em Direito Imobiliário e por 20 anos em Direito do Trabalho. Olha isso. Como pode uma coisa dessas? Exato. 20 anos em Direito do Trabalho. E há 5 anos é totalmente dedicada a cálculos trabalhistas e cíveis, né? Então, são 2 alunas minhas, tá? Sendo que a primeira que eu formei, né, que se formou comigo como perita foi a Cris, em 2004, e depois a Ana. Que ano, Ana? Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. 2 anos antes da pandemia, eu acho. 1 ano, 2 anos antes da pandemia. E a Ana tem uma história muito curiosa para falar sobre a pandemia, não é, Ana? Como? Conta pra gente aí o que você tem para falar, porque isso é muito interessante. Porque as pessoas perguntam, Maísa, eu fiz o seu curso, eu já posso ganhar dinheiro, eu já posso me tornar perita? Eu falo, gente, nem sempre a pessoa termina um curso, né, ou 2 cursos. Você fez vários, você fez todos, né? Foi até perícia, né, comigo. Agora, nem sempre a pessoa termina assim um curso e vai logo começar a ganhar dinheiro. Mas com você foi diferente, né? Você já tinha experiência como advogada e aí você já tinha acesso a alguns escritórios, alguma coisa. Conta pra gente um pouquinho da sua história, que é interessante, do que aconteceu na pandemia também. Vamos lá. Eu sou formada, né, em Direito, advoguei minha vida toda, mas sempre minha paixão também foi número, como você. Eu sempre amei número. Tanto é que eu fiz faculdade de matemática, mas infelizmente me arrependo, é um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida de não ter concretizado, né, ter finalizado a faculdade. Mas, como eu comecei as 2 juntas, infelizmente não deu tempo. Eu tive que começar a trabalhar isso tudo e não deu. Uhum. E quando o escritório teve um probleminha, né, eu comecei a ter que pensar num plano B, né, para a área financeira. E aí me surgiu, eu sempre via a contadora lá do escritório fazendo cálculo, eu achava interessante, porque eu sempre gostei de matemática e resolvi embarcar nessa. E aí fiz o curso primeiro de Excel, sozinha, porque eu não sabia Excel, porque antigamente não se tinha, né? E fiz, aí falaram, agora vai começar PJ-Cal, que é obrigatório. Aí eu entrei em parafuso. Falei, ferrou, como é que eu fui? Eu lembro dessa época. Saí fazendo cursos, assim, acho que eu fiz uns 3 cursos que eu não aprendi absolutamente nada. Até que eu, fazendo um curso, uma amiga falou, assim, você tá inscrita num curso final de semana? Eu tava tão desesperada que eu me matriculei 2 cursos ao mesmo tempo. E aí fiz o curso durante a semana e uma amiga minha que eu conheci, que é a Luciana, ela falou assim, a Lu, ela falou assim, você vai fazer, qual é o curso que você tá matriculada final de semana? Eu falei, uma tal
Maísa, que parece que é funcionária do tribunal. Ela, então, fica tranquila que você vai aprender PJ Calc. E foi realmente o que aconteceu. Ai, gente, Eu só que aprendi, emoção, né? depois de 3 cursos de PJ Calc, eu só fui aprender realmente com você. Né? E aí meu desespero foi acalmando, que eu falei, gente, agora que eu aprendi Excel, vou ter que aprender esse raio desse PJ Calc, que ficava desesperado. E eu falo para as pessoas, eu odiava PJ Calc, falava PJ Calc. Vários advogados também, né? Eu chegava a ficar arrepiada. Aí a Lu falou para mim, fica tranquila que você vai saber fazer cálculo com a Maísa. E foi a realidade. E hoje eu te falo, todo mundo que fala para mim, eu tenho horror do PJ Calc, eu falo, você não fez curso com a Maísa ainda. Enfim, e realmente foi quando eu aprendi o PJ Calc. E aí eu já fazia cálculo em Excel para alguns que eu comecei a panfletar para tentar. Você é muito bom em Excel, né? Suas planilhas delas são lindas, maravilhosas. Eu aprendi a fazer e comecei a fazer cálculo no Excel. E só que demora muito mais tempo, né? Você perde muito mais tempo fazendo. E aí até que eu comecei... Mas às vezes a gente precisa, né, Ana, dos dois, né? Precisa. Um dos exercícios desse meu último curso intermediário, que é daquela empresa de águas e esgotos, né? Eu trago uma planilha de Excel para o PJ Calc. Muitas vezes a gente precisa do conhecimento. Eu não tenho grandes conhecimentos de Excel, aliás, nunca me especializei, mas sei usar. Sim. Né? Então a gente precisa usar as duas coisas. Mas é muito importante a parte do PJ Calc, né? É sim, muito importante, obviamente, e às vezes você precisa de um auxílio de um Excel, né? Enfim, aí eu comecei a fazer e diminuía, foi diminuindo a minha parte da advocacia, né? Foi. E até que veio a pandemia, todo mundo desesperado. Isso que eu acho bacana. Todo mundo desesperado. E eu falo, gente, eu não consigo, eu vejo o desespero das pessoas na pandemia, muita gente passando fome, Deus me livre. E para mim, família não sufoca, né? E lá em casa, complicado, meu marido trabalhava na empresa da família, de lavanderia, e o que aconteceu? Parou, tudo fechado, né? E para mim a pandemia foi maravilhosa. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho parou com a fase de conhecimento e deu, né, uma grande acelerada na parte de execução, e eu já tinha alguns clientes, eu não fazia perícia ainda nessa época, né? Fala um pouquinho sobre fase de conhecimento e fase de execução. Sim. Que tem gente que está ouvindo que não sabe o que é. Bom, a fase de conhecimento é quando você não tem ainda uma decisão do juiz para que você possa efetivamente fazer os cálculos. Rainha do conhecimento está aqui. Está aqui do meu lado, CSI, enfim. Não, mas então conhecimento do cadáver também. A fase de execução é quando você já tem uma decisão e a gente vai, no caso, executar essa sentença, né? A gente vai, como a Maísa fala muito, vai transformar o escrito em número, né? E o conhecimento era muito presencial, né? Com o problema da pandemia, eles começaram a dar audiência sem poder fazer isso tudo, eles começaram a dar muita celeridade na parte de execução. Não parou, né? Não. A execução, assim, correu muito no início da pandemia, Pra você ter uma noção, né? eu comecei como perita em novembro de 2019. Eu me aposentei do Tribunal do Trabalho em novembro de 2019. Veio o recesso, eu comecei como perita, veio a pandemia. Mas não parou. Não parou. Eu comecei bem como perita. Parou. A parte de conhecimento parou um pouco, né? Que bom. Graças pra gente foi ótimo, realmente. Parou muito. Pra gente foi ótimo, porque aí o que tinha de cálculo pra gente fazer... Então, eu fiquei em casa, trabalhando literalmente de pijamas. E trabalhando muito, muito. Então, assim, que eu falo, fazendo cálculo tem para as partes, né? Porque eu já tinha, graças a Deus, uma clientela boa. Isso é muito importante que o pessoal saiba que você sustentou sua casa durante a pandemia. Porque as pessoas acham que é só perícia. Óbvio que numa perícia você ganha mais. Você não pode cobrar num cálculo para um advogado a mesma coisa que você cobra numa perícia, que é mais especializada. Lógico. O seguinte, como é que é cálculo para as partes? Como é que é? Quem te pede o quê? Normalmente são os advogados da parte, ou do autor, ou do réu, que pede para a gente fazer o cálculo segundo a decisão, né? E aí que tá a grande diferença, que eu falo muito, quem está acostumado a fazer como perícia, e a Cris aqui pode até me ajudar, até que a Maísa, porque a Maísa fica por conta de perícia. A expert aqui em perícia é a Maísa. Mas eu e a Cris também faz, né? Cálculo para advogado, tem uma pequena diferença. Você já fez muito, Já fez muito, até enjoar. Pois é, já. E assim... Hoje eu
passo para vocês. Os advogados pedem, porque nem sempre o juiz determina uma perícia no processo. Isso é importante, né? Falar que tem processos que não há perícia contábil, né? Então, a execução vai por conta das partes. Ou seja, o juiz intima uma das partes, né? Às vezes o autor ou o réu, manda apresentar uma planilha, né, de liquidação do processo. Não é sentença líquida. Não é né? sentença líquida. E aí você inicia o processo de execução as partes iniciam, né, não um perito. E aí ele abre uma das partes, a outra parte vai impugnar os cálculos e a gente é contratado exatamente para isso, para entrar com o cálculo e fazer essa impugnação para chegar a um valor que o juiz diga que aquele é o correto. Né? E as pessoas estão manear perícia, e não é assim, né? Porque a perícia é algo assim mais específico, você tem que ser mais especialista, tem que fazer. E parte do juízo. Sim, né? Parte do juízo. E o cálculo para as partes. Parte o quê? Das partes. Das partes, né? Exatamente. A necessidade de um advogado, né, de ter o cálculo, né? E advogado, na realidade, infelizmente não entende nada de cálculo, né? É a realidade, tem que fazer pode dar matemática para fazer direito. Exatamente, a gente é um assistente mesmo do advogado, né? Então ele pede pra gente fazer e a gente começa a fase de execução. E com isso, graças a Deus, na época eu já tinha, como eu comecei a fazer cálculo um ano e pouco antes da pandemia, né, eu consegui uma clientela boa. E quando chegou a pandemia, muito boa. E isso cobrando pouco, porque antes de você me conhecer, tu cobrava R$100 por cálculo, tá? É verdade. Ela cobrava, gente, ela cobrava R$100 por cálculo. O cálculo voltava 10 vezes para a mão dessa mulher, ela cobrava R$100 por cálculo. Como pode isso? Hoje quanto? Hoje pelo 250. Não, por favor, pelo menos 400, né? Não é? Depende. Não é isso? Bom, eu quando vou ajudar minha amiga aqui. Quando passa pela minha mão, é 400. Porque, infelizmente... É porque quando falam, Maísa, você pode fazer um cálculo? Eu falo, olha, eu não tenho tempo, mas eu tenho gente na minha equipe que faça. E porque, gente, as duas fazem parte da minha equipe hoje, tá? Aí eu passo para a Ana já com valor de 400. Que é o certo, tá? Porque que acontece? Quer também? Manda. O que acontece? A gente às vezes trabalha 3, 4 vezes no processo, né? Então, realmente, só que infelizmente... Anos, né, Ana? Posso te fazer uma pergunta? Lógico. Quanto tempo demora o processo de conhecimento? De conhecimento? Uma vida? Eu acho que uma vida. Uma vida, né? Depende da vara, eu acho que depende, né? O processo de conhecimento, vamos dizer assim, até a sentença, que a gente pode considerar um processo de conhecimento, né? Às vezes volta para o conhecimento novamente, né? Mas então é complicado a gente estimar. Eu falo para os meus clientes, não tem como estimar Tem processos que às vezes duram 10, 15 anos. Sim. Né? Até mais, né? A gente tem processos lá que... De 1980 é um horror pegar, mas a gente pega, que a moeda era outra, né? Então a gente pega ainda. São gigantescos. Então, assim. Não, a crise é especialista em perícia de conhecimento, né? Mas eu quero que você fale uma coisa mais direta com relação à pandemia que a gente estava falando. Mais ou menos uns 10 mil por mês, fazendo cálculo. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu consegui. Gente, isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante porque as pessoas acham que só com a perícia vão ganhar dinheiro. A Ana, ela é minha amiga, eu sei que ela fala a verdade, e ela eu já conheci a Ana. Ela trabalhou durante a pandemia, e ela tirava uns 10 mil fazendo cálculo para as partes. Até no dia antes do meu casamento, né? Até. Eu fui no casamento, eu fui. E eu me lembro você dizer, mas Ana, você está trabalhando hoje? Eu falei, eu vou casar amanhã, não é hoje. Já era casada quase. Já era casada. Mas ela segurou a onda ganhando pelo menos entre 10 e 12 mil reais. Ela fez. Eu fiz a festa do meu casamento todo. O meu primeiro eu fiz também com aula particular naquela época. Eu era novinha. Quer dizer, hoje seria com cálculo para as partes, né? Com cálculo. Então, quer dizer, como isso é importante para a gente? Porque as pessoas acham que só com sabe, acaba um curso, não, só perícia. Gente, pelo amor de Deus, a Ana é um exemplo vivo de que você pode sobreviver ganhando 10, 12 mil reais fazendo cálculo para as partes. Sim. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ela fez isso. Ela fez isso durante a pandemia.
Olha Agora, só. tem que querer trabalhar, né, mãe? Tem. Porque Ah, assim. Não, pode ter medo de domingo é domingo. trabalho. Mas o perito trabalha de domingo a domingo. Sim, mas As tô pessoas falando. querem trabalhar como perito, quer parar às 6 horas da tarde Exatamente. e quer parar fim de semana. Exatamente. Não tem Quantas como. vezes a gente fala domingo, né? O domingo, Feriado. chegando, a gente Entendeu? fala não tem. Não Você tem. vai mandar isso esse horário? Gente, não tem horário. Não tem horário. Não tem horário. Às vezes eu falo, gente, desculpe, né? O horário. Isso é um problema também com o advogado. Não sei se É. a Cris passa isso. Porque o advogado diz assim: você projeta, fala assim: agendei o seu cálculo pro dia 5. No dia 5, às 10 horas da manhã, ele assim: você já vai mandar meu cálculo? Eu falo, gente, dia 5 vai até meia-noite. Se eu for mandar todos, 59. se eu for mandar todos os cálculos do dia 5 às 9 horas da manhã, não vai sobrar nenhum cálculo, né? Exato. Então Pois é complicado, mas É. assim, tem que trabalhar, é que eu tô te falando. O problema é que as pessoas querem ganhar muito trabalhando Trabalhar pouco. Quer fazer horário de escritório. Exatamente. Sabe, de 9 às 17 horas, Exatamente. com 1 hora de intervalo. Não dá. Entendeu? Não dá. Eu trabalho de domingo a domingo, gente. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu tô essa semana toda gravando, né, Sim. a formação, curso de formação de calculista, e eu tô desesperada. Sim. Porque eu vou trabalhar sábado e domingo o tempo todo. Sim. Porque não dá. Não dá. O PJE não para. Né? O processo judicial não E a gente para. tem essa facilidade, como a gente trabalha tudo online hoje em dia, a gente tem a facilidade de trabalhar final de semana, né? Porque quando o processo era físico, muitas vezes não dava pra gente ter esse acesso. Não existe, né? A gente se falar em feriado, a gente se falar em sábado, domingo, a gente se fala o tempo todo. Não tem. E a gente sabe que não tem. Mas você sabia? Vou falar uma coisa interessante aqui, que antigamente os peritos, para perícia, né? Eu trabalhei Olha só, interessante. com muito falando. perito Ela abriu a boca. antigo também, né? Assim, com Eu dei aula 40, não, até da com, Associação de Peritos. exatamente. Eles odiavam o PJ Calc. Não, eles não dá. Era com lápis, assim. Eu aprendi com você, com lápis, papel. E eu acho que isso aqui é importante. Sim. Papel é importante. Você tem que ver o que você está fazendo E entender. para depois você passar para o sistema. Sim. Eu fui uma pessoa muito difícil aceitar o PJ Calc, mas Até o Juriscalc. Você foi difícil de aceitar o Juriscalc. Até o Você fez Juriscalc. 3 ou 4 cursos. Exatamente, porque eu era do papel. Eu só fala. Como assim? Eu sou uma pessoa muito Era ela e o antiga. André. Velha, entendeu? Eu sou velha. Não, eu também. Não, eu tô. velha. Nós somos antigas, eu mas gosto- assim, eu tô muito mais. A professora é mais, mas a pessoa está sempre aberta Exato. às coisas novas. Agora, eu amei quando entrou o Juriscalc, né? Eu amei porque a gente pôde concretizar o sonho do meu juiz, que era fazer sentença líquida, que foi uma coisa impressionante, mas assim, é sistema, né? É sistema, Agora, você. quem não sabe trabalhar no Excel, no papel, na maquininha do camelô, não vai sabe desenvolver. usar o sistema. Não vai. Vai dizer, é fácil alimentar. Eu sei quem as pessoas que falam é fácil alimentar o sistema. Eu sei. Sim. Eu vejo quando eu vejo um cálculo errado da pessoa que não bota maior remuneração, não bota isso e aquilo, a gente vê que a pessoa não fez um curso desde a liquidação. A importância de você fazer, quando eu faço esse cursinho, atualmente, essa preparação minha da liquidação é de 9 horas. É muito rápido. Para a pessoa entrar no sistema, tem gente que acha bobagem, é muito fácil para mim. Não é. Não é. É o que você aprende as fórmulas e tudo. Porque quando você vê que o sistema faz... por que é integral isso aqui? Por que isso aqui é proporcional? Vai automaticamente, mas você tem que entender. Sabe, cara, o que é. Você tem que saber o que está fazendo. Tem que saber. Você Até está a gente tem que mexendo... mudar. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Você está mexendo com o dinheiro dos outros. Exatamente. E quando mexe com o dinheiro das pessoas, cara, é responsabilidade demais. Exatamente. Quando eu aprendi a fazer perícia com você, eu aprendi ali no papel. Foi. A gente ficava ali no papel 2004, horas e horas. A gente ia para a planilha do Excel. Lembra? Lembro. Você que me ensinou a primeira vez E o você que Excel. me ensinou a fazer cálculo. Mas o Excel foi ela. Eu não sabia mexer no E a Excel. gente ficava ali horas. Quantos sábados eu fui pro curso da Maísa? Quantos e quantos e E a quantos? gente trabalhava dia e noite. Era dia e noite. A gente porque não parava. a perícia em 2004
Cara, hoje a gente está em 2024, a perícia em 2004 era Eu ia com uma quase calculadora CSI. gigante. Eu ia com uma calculadora. Ela achava linda a minha calculadora. Ela digitava e fazia Eu barulhinho. Até na minha pós-graduação, quando eu levava a minha calculadora, Ela tinha uma calculadora linda, porque ela você faz um dona de barulhinho. livraria. Aí eu ficava irritada. Porque a minha era de camelô e a dela era de livraria. E ela Era digitava grande. na máquina, parecia um... Eu sempre amei calculadora. E era rápido Até essa hoje eu mãozinha. tenho a minha calculadora. A mãozinha era rápida, A lembra? mãozinha vai ali, cara. Ela era rápida naquilo, gente. Que coisa irritante. Me deixa com a minha calculadora. O meu Excel eu divido com você, mas a minha calculadora fica Mas vou comigo. falar uma coisa, assim, na nossa época de descobertas, né? Eu aprendi a fazer perícia de conhecimento, né? Foi tudo junto, né, Foi Cris? tudo junto. Eu aprendi a fazer complementação de aposentadoria, lembra? Foi. Eu pegava os relatórios da Petros, eu destrinchava, Exatamente. eu falava, descobri, Cris, É. lembra? Dava o curto, né? Falava, Eu falava, deu curto nela. ela falava que vai. eu botava um negócio aqui, outro do lado de cá, e aí quando juntava, fazia... Dava o curto e ia, fluía. Cara, e eu fui descobrindo pelos cálculos da Petros como fazer Sim. os cálculos da Petros. Eu não tinha a menor noção. E foi aí que eu fui... Esse lance que Cara, ela foi fala incrível. de transformar Palavras em números. É vem verdade, lá né? daquela... Vem, porque vem. a gente tem que transformar. E a gente não sabia, né? A gente não Não. conhecia. A gente foi Não. descobrindo Não. realmente a cada cálculo que vinha, a cada coisa. Aí começou a vir coisa do Odebrecht, aqueles cálculos enormes de Angola, de não sei o que. Sabe? Coisas contratos que foram celebrados no Brasil e o pessoal ia trabalhar em Angola. Foi uma coisa assim muito louca e a gente foi aos descobrindo. poucos aprendendo, A gente foi descobrindo, descobrindo. assim, né? Junto. Foi muito bacana. Foi Por muito bacana. A Maísa, ela é minha amiga e é uma pessoa que ela tem o cuidado de te ensinar. Ela não simplesmente ela não joga, entendeu? Ela forma a pessoa para fazer cálculo, ela forma. Então ela não prepara, ela forma uma pessoa. E isso é muito importante, entendeu? Tô emocionada. Não, mas é verdade. Não, é mas verdade. porque foi a primeira pessoa que ela eu, tem que o eu cuidado, ela é séria. Não, e fazer a É uma coisa pessoa certa, séria. né? Lembra que eu falava, não? Às vezes eu ligava para aqueles e falava, não, Não é isso, Não. para não tudo. entrega. Tá Não errado entrega. aqui. Aqui, aí Vamos pegava mudar uma isso aí. coluna, sabe? Eu falava, não é isso. Porque isso é aprender. Isso é aprender, sabe? Então a pessoa acha que fazendo um curso Sim. de 9 horas vai se você- tornar perito. Eu falo, como assim? Não, você tem que estudar, você tem Muito. que aprender, Tem. você tem que ter uma boa professora. Muita Entendeu? gente acha que é a mesma coisa. É igual, você faz um cálculo, você está habilitado para fazer qualquer tipo de cálculo. Negativo. E não é. Não, Cada- fica- Eu estava Caso, falando caso. agora, esse último curso que eu fiz, que vocês ainda não têm acesso a ele, né? O curso intermediário que eu fiz só 4 exercícios, 20 horas. 4 exercícios só. Eu fiz um exercício de escalas de revezamento, as mais loucas. Tem escala com 20 dias, com 17 dias, com tudo, e 2 reclamantes para fazer o relatório consolidado. Então, quer dizer, né, para a pessoa já ter uma ideia de como é Sim. quando a gente tem vários substituídos. Fiz um exercício bem profundo de comissionista misto, tá? Uma parte fixa e outra parte de Variável. 340. Fiz um da águas e esgoto, transportando o Excel para o PJCal com reflexos diretos. Nem fiz ainda o indireto quando tem horas extras pagas. E o último, o exercício 4, foi uma fraude à terceirização, enquadramento de uma vendedora de loja na categoria de financiário, né? Ela você já tem o cartão da loja? Você já tem o cartão dessa loja? As lojas de departamento, essa coisa. E pergunta se tem o cartão da loja. Sim. Na verdade, a pessoa não é uma vendedora, né? Ela é uma pessoa que trabalha para financeira. Sim. Né? Ou então anula o contrato com a primeira reclamada para ficar com a financeira. Uhum. Cara, foi um exercício assim, puxadíssimo. Então, são 4 exercícios que levam quase 5 horas cada exercício. Então, isso, para mim, é você se tornar um calculista. Isso, para mim, é você se tornar um perito. Porque senão você não é.
Claro. Tá? Você não é uma pessoa que faz cálculo. Você tem que ser uma pessoa que entende do que está fazendo. Até as pessoas que me filmam e que assistem falam, caramba, sabe? Que é isso? Existe? Que a pessoa é aquela que é abordada numa loja de departamento e fala, você quer um cartão da loja? Você já tem um cartão da loja? Mal sabe a fraude que está acontecendo ali. Que a pessoa é enquadrada no sindicato de vendas, né, de loja, Sim. e na verdade teria que estar no de financiário com horas de 6 horas por dia, aquela coisa toda que a gente sabe que a pessoa ganha, né? Auxílio refeição, alimentação, dessas coisas, PLR, blá, blá, blá. Quer dizer, então, é uma coisa incrível. Então, é um curso que eu considero intermediário, Sim. porque a pessoa vai se aprofundar, Claro. né? Então, o cuidado é esse. A pessoa está lá à distância, não é você, minha amiga, que está pertinho de mim, nem você. É uma pessoa que está à distância, Sim. mas a minha preocupação é que a pessoa aprenda. Com Né? certeza. Senão não interessa, Senão não não. interessa. Como que vocês vão hoje fazer as coisas lindas que vocês fazem, né? Se vocês não tiverem, né? Vocês mesmos depois aprendem a se aprofundar. Sim. Né? A gente está sempre, é que eu falo, a gente tem que Pesquisando. pensar. Aprendendo. Eu falo com a menina, Estudando, a menina que trabalha analisando. comigo, eu falo para ele sempre você tem que pensar macro. Você não pode ficar achar que o Exatamente. sistema ele vai te fazer as coisas. Não, você tem que pensar como fazer, porque o sistema, às vezes, você tem que pensar em cima dele, por exemplo, um horário de um professor. Você tem que pensar em cima como é que você vai colocar Ela é aquilo, especialista. né? Aviação, Aviação, laboratória gente, médica, nossa temos uma senhora. diligência agora em maio. Vamos lá, vamos viajar. A aviação Pra aprender. é complicado. E aviação, Até porque a cara. jornada deles é Cara. diferente. Ah, Guilherme. Ele trabalhava. Ah, é? Qual foi a hora que vocês acharam assim que vocês estavam dominando o cálculo totalmente e aí pronto, já estamos prontos para a perícia? Como é que dá esse clique? Quais foram as ferramentas que foram usadas, assim, além dos cursos preparatórios, né, de toda a formação? Qual é o clique que dá? Processo, é um processo, né? Não é um clique. processo. Mas aí É. quando chega uma hora que você fala, agora eu vou. Tem ou não tem? Sempre tem, né, aquele medinho, mas Tem, até hoje eu Tem. tenho medo. É. Até hoje porque eu olho você- para um processo e é tenho porque é o medo. seguinte, você se Sério? depara sempre com uma coisa nova. 30 Você anos na área, Desafio, eu né? tenho sempre. sempre, exato, sempre um tem. desafio, mas você é isso aí, tudo é um processo. Você é a leitura, né, o desenvolvimento, a separação das peças, É. a análise e a elaboração. Você vai construir, né? Você Exato. prepara a base e você, tijolo por tijolo, você vai construindo. Eu acho que às vezes a gente olha um cálculo pronto, né? Alguma coisa pronta e fala, será que eu faria isso? Claro que sim. É porque a gente às vezes olha São pronto. fases. Às vezes, assim, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Que trabalha comigo, porque, né? Com 80 varas não dá para trabalhar sozinha, né? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa, mas às vezes eu olho alguma coisa que chega para mim e eu falo, eu faria? Claro! Essa Sim, pessoa sim. aprendeu comigo. Então, quer dizer, mas as pessoas vão desenvolvendo, né? Porque E vai cada cada caso é um um indo. caso. Então, por que eu percebi que a Ana ela é maravilhosa em aviação, ela é maravilhosa na parte de escolas e professores e na parte de laboratórios? Porque a pessoa vai sobressaindo naquilo. Sim. E você, né, que vai na parte de bancos, de conhecimento, aquela coisa toda, a gente vai percebendo a habilidade de cada um. É uma coisa impressionante. Aí quando vem aquele laudo, aquela coisa assim para você fala, caramba, que coisa brilhante, né? As pessoas vão indo pelo caminho, varejo, Varejo. as lojas, da clínica, é impressionante. E aí outro vai para complementação de aposentadoria, nosso amigo querido vai para complementação de aposentadoria, o outro pega de tudo. Tem gente que faz você manda qualquer cálculo, é bom. Então, você tem de tudo. Qual o momento? Né? A pergunta dela foi qual o momento? A gente não sabe, a gente vai construindo. A Como gente você vai falou, é tijolo por construindo. tijolo. Sabe? Isso aí foi a melhor resposta, porque é assim, né? É devagar. E são as oportunidades também que a gente tem que aproveitar, né? É o que eu Os falo. desafios. Tem que Exatamente. encarar. Tem que encarar. Tem que fazer. Tem que encarar. Eu já fiquei de madrugada, vou fazer, para sentar, vamos fazer. Entendeu? Então você tem que pegar e não ter medo. É que eu falo, tem uma pessoa que me ajuda, também um assistente, que eu falo para ela, você não pode ter medo, porque o novo assusta. Né? Você pega um processo novo, você E fala, a gente está sempre diante do caramba, novo. falei, caramba, esse eu nunca fiz, o que eu vou fazer aqui? É novo.
porque a vida apresenta Exatamente. situações novas, O né? negócio é não ter medo e encarar, tentar, Às vezes eu leio o processo todo. Exatamente. E eu paro, eu leio tudo, todas as folhas do processo. Aí eu preciso de um tempo. Eu vou dar uma volta, Exatamente. eu durmo. Eu juro por Deus que eu faço isso. Uma cerveja. Cerveja, eu tenho que andar. Eu leio tudo, eu tenho que andar, eu tenho que dar uma volta, dormir, e no dia seguinte, clareou. Bem, É o curto. é o curto quando Às vezes junta. à noite você pensa na. Deitada. Você tá deitadinha, você fala, Você fala, exatamente. né, daquele caramba, pulo. Cara, É que essa coisa situação que eu maluca. tenho que fazer. Você fala assim, dá uma. Na nossa idade, a gente acorda à noite, né? Vamos lá. E aí, o que a gente vai pensar? Eu penso nessas coisas, né? Exatamente. A idade chega, né? Então é isso que acontece. E aí é tudo clarinha, tudo flui. Você falou entendeu? que juntavam os coisinhos, né? A Renata, quando eu falava, peraí. Ela falava, tá, tô operando. Aí ela chegava assim, ela afastava a cadeira um pouquinho de mim e me deixava, sabe? Aí eu falava, pera, só um minutinho. Aí, só um minutinho. Aí eu, achei. E ela fala, fui. E fala, foi. Consegui. Aí eu descobria, né? Foi que nem quando aconteceu de descobrir aquele negócio de deduzir as horas para não dar valor negativo nos reflexos. Cara, eu fiquei, eu tenho que conseguir. O pessoal faz isso na planilha, faz no Excel, faz em tudo. Então, é o copo. E quando eu vi, eu falava, eu tenho que conseguir isso no PJ Calc. E aí, quando eu consegui, eu falei, caramba, eu tenho que agora dividir. Tudo que eu vou conseguindo, eu vou dividindo. O Vale Transporte, né? Quando chegou pra gente o PJ Calc, né, que o pessoal lá, né, os multiplicadores, o pessoal veio do Pará, né, da 8ª região, e trouxe, falou, olha, vocês vão ter que multiplicar. Eu não sabia nem, eu estava com uma cirurgia de vesícula marcada para o dia seguinte daquele curso, né, eu ferrada ainda, andando de andador, do acidente, e eu tinha uma cirurgia de vesícula, em 2016, gente, 2 anos depois do acidente. E aí eu falei, bom, vou vir aqui assistir essa aula e vou para casa. Aí o desembargador responsável pelo PJ Calc falou para mim, mas eu preciso que você dê 1 mês de curso, eu com a cirurgia para o dia seguinte, 1 mês de curso para formar multiplicadores aqui no tribunal. Eu falei, mas eu tenho uma cirurgia para amanhã. Ele falou, você pode ligar para o seu cirurgião? Eu falei, posso, ainda bem que era um grande amigo meu, né? Aí liguei pro Fernando. Cirurgião. Liguei, grande amigo mesmo, namorado da minha irmã. Aí Ele me operou também. foi eu também. Eu passei pra Cris. Também tirou sua vesícula, né? Aí liguei e falei, Fernandinho, olha só, tô com um problema aqui. Eu posso adiar 1 mês a minha cirurgia? Ele falou, pode. Tá dando pra segurar? Eu falei, dá. Aí virei pro desembargador e falei, posso. Ele não tava. Então você vai ter que dar 2, 3 cursos por semana. Nossa. Mas eu não sabia ainda o que era o PJ Calc. O sistema caiu umas 20 vezes durante a aula de apresentação de formação dos multiplicadores no Rio. O sistema caiu, a gente tinha uma apostila. Eu falei, cara, o que eu faço? Eu passei o fim de semana em casa, aquela época era assim, cortando no papel, colando e tirando cópia, gente, e mandando para a gráfica do tribunal para fazer essa apostila. E foi assim. Foi assim que começou a multiplicação do PJ Calc no tribunal, entendeu? Com adiando a minha cirurgia da vesícula. Aí eu acabei o curso dia 14 do mês seguinte, dia 15, 5 da manhã eu estava me internando para fazer a cirurgia de vesícula, né? Então, quer dizer, foi uma coisa muito louca, mas aí já começou a minha paixão ali. Como eu tinha que ensinar uma coisa que eu ainda não sabia, eu tive que mergulhar. E aí eu fui já descobrindo, esse sistema é bom. Esse sistema é melhor que o juriscálculo, mas não tinha nem cartão de ponto ainda. Nem cartão, não tinha nada. Estava cru. Era cru. O PJ Calc era um sistema... bastante. Nossa, não é? A gente fazia o cartão de ponto no Excel para depois juntar. Era uma doideira, né? Como arquivo CSV, eu falava, gente, o que é CSV? Muito prazer. Mas, o que é arquivo CSV, cara? Não sei o que é isso. Não sei o que é arquivo CSV.
né? E eu não sabia, eu já não sabia o que era Excel, quanto mais CSV. E tive que aprender, né? Aí e a gente vai indo e vai ensinando. Então, vocês juntem o arquivo CSV. Eu falava na aula como se eu fosse uma grande especialista num arquivo que eu não sabia nem o que era, e falava, agora é assim. Peguei um modelo e ia assim, como a gente ia pesquisando, eu fui pesquisando. E aí descobri um dia como calcular o vale transporte. E, cara, eu não acredito. Eu consigo fazer dedução de 6%. Eu gritava dentro de casa. Mas é isso mesmo. A gente tem E a gente vai indo. vai mexendo. vai mexendo, vai Cada aprendendo. processo, às vezes, a gente aprende uma coisa nova no PJ Calc, né? Porque você precisa de alguma coisa, É uma função e aí nova, você procura uma nova função. É. Deduzir o imposto de renda. Olha, quanto tempo fiquei para aquela Lembra que eu te mandava? Meu Deus do céu. Deduzir imposto de Deduzir renda. valores pagos no PJ Calc, que é um grande mistério. Ninguém ensina, né? Exatamente. Então, eu descobri, né? É uma coisa difícil, você tem que adicionar ao crédito do reclamante para depois deduzir. Quando eu descobri isso, aí eu fui passando, passei para você, passei para o calculista de Cabo Frio, fui passando para isso, para aquilo. Porque, cara, quando a gente descobre alguma coisa, a gente tem que dividir. Claro, Exatamente. Tá, quando eu ensino, quando eu passo o conhecimento, é porque alguma coisa eu descobri. Sabe? Eu vou descobrindo e vou passando. Sim, eu não fico exato. guardando. Não interessa. Pra quê? Aí amanhã eu dou um tropeção, caio, e aí? Vocês não vão saber? Não interessa. A gente tem que realmente criar multiplicadores, né? E não ficar guardando pra gente. Essa do imposto de renda foi boa, Nossa né? senhora. Nossa senhora. Colocar o dinheiro num processo, como é que fica? Não fica. A gente não Não recebe. Não. E aí a pessoa é o reclamante, reclamado, o reclamante fica vendo navios, como é que lida com Ah, isso? bom, aí é outra coisa. Aí é uma determinação do juízo, não é a gente. Mas o perito provavelmente não vai receber. Não vai Trabalho A não de ser que graça. você entre com o processo na União. Que você... Na verdade, é a vara que entra, né? É a requisita ao regional, Eu já o valor recebi, de R$1.000 já recebeu. Eu já recebi Entra um. direto Temos uma na experiência. conta, né? É direto na conta, né? Recebi A própria... Eu acho que eu recebi, eu tenho que Você confirmar. nem percebe. Porque eu não, Sabe por que eu descobri? Porque me ligaram lá do tribunal. eu não sei. Me ligaram do tribunal dizendo que não estavam conseguindo fazer o depósito na minha conta. Aí me ligaram, eu falei, mas o que é isso? Ela, não, aí ela me explicou que era uma situação da União. Tipo assim, 1024. Exatamente. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu acabei Exatamente. pagando um Achando negócio, paguei uma pessoa achando que era de alguma coisa, depois eu falei, não é. É. Aí eu acho que foi, uma Deve ter dessas. sido. Foi uma vez só que eu recebi. Porque assim, demora muito tempo. Agora, vamos falar de uma coisa? Ela falou sobre acabar o dinheiro no processo. Que às vezes acaba e a gente dança. Ok? Ok. Beijo, tchau. Eu tô com alguns assim. Agora, outra coisa que eu queria falar esqueci. Era Então sobre esse lembra. negócio do dinheiro. É alguma coisa de recuperação judicial, que a gente tinha conversado antes, não. Era alguma coisa sobre isso. Eduardo tá mandando alguma mensagem, gente. Não sei. Ah, não, é alguma coisa. Algum vídeo, alguma coisa, eu acho. Então pode ser alguma coisa daqui. Então, assim, acabou o dinheiro nos autos, Sim, acabou o dinheiro, tudo a gente pra dá. todo mundo, é isso? Sobre esse negócio do dinheiro. Então, falência é idêntico, né? Vou concluir que a falência, o RIF... Não. RIF é outra coisa. É outra coisa. RIF é um processo de recuperação. RIF? É uma recuperação, é uma execução forçada, tá? É uma execução forçada. Então, eles vão tirando o dinheiro da empresa e vão pagando tanto o reclamante quanto o perito e tudo. E você tem que ficar atento e ficar falando com as pessoas da vara para que também venha para você, senão vai só para o reclamante. Qual é a diferença entre acabar o dinheiro dos autos e o RIF? Não, quando vai para o RIF, Mari, na verdade é porque tem alguma solução para o processo, tá? Existe uma solução. Então, quer dizer, existe essa execução que é forçada, mas existe. Está acontecendo muito com empresas de ônibus agora. né? Agora, quando acaba o dinheiro, eles tentam tudo, vão a sócio, filho do sócio, irmão do sócio, pai do sócio, acaba, não tem Acabou. execução, não tem o que executar. A execução forçada, ela tem o que executar. Tem algum lugar
Eles acharam, entendeu? Então vai lá para cima, né? Agora, esse negócio de pedir, quando não, né? Na verdade, a gente estima. Estimei em 3, 4 mil, e você acaba recebendo R$ 1.000. Por quê? É. Porque foi requisitado ao regional R$ 1.000 para você não ficar. É o teto do regional. É né? o teto, pelo trabalho do perito. É. E outra coisa que tem acontecido muito é fixação, né, de valor, Sim. né? E outra também, eu tenho uma vara que eu trabalho e tudo, que só fixa o valor depois que eu entrego o processo. Calma. Isso eu nunca vi, não. Essa Eu nova tenho também. uma nunca vi, não. uma, né, não vou dizer qual, que vem para mim já para estimar, quer dizer, vem para eu começar o trabalho. Eles falaram antes comigo. Olha, o juiz depois vai na sentença homologatória, vai fixar o teu valor. Valores módicos. Aí, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa, depois que vê o trabalho pronto, nunca é muito justo. Sabe? Nunca é muito justo. Até Porque porque eles fixam num valor muito baixo. É porque já conhecem o trabalho, né? Não precisa ver o trabalho no processo específico, eles já conhecem, você já está no mercado há quantos anos? E as pessoas já conhecem o seu laudo. Não há necessidade, eu acho que, para isso. Né? A verdade é essa. Outra coisa que eu acho também, que eu acho assim, bastante errado, são as varas que, por conta de peritos que sumiram, passam a pagar ao final. Entendeu? Sim, sim. Mesmo processos e execução. Né, que isso é mais para processo Sim. de conhecimento, antigamente nem era assim, né, Cris? Os processos de conhecimento eu recebia na hora, mas assim, os processos de liquidação, execução, que for, eles esperam para pagar ao final, aí eles dizem que é por causa de péssimos exemplos, que tiver peritos que sumiram e tudo. Você está há 2, 3 anos trabalhando para aquela vara, não era para mudar o procedimento Exatamente. com você? Concordo. Gente, está aqui o meu protesto. Porque assim, é um absurdo quando você vai ganhando já a confiança do juiz com agora essa vara que mandou me elogiar, o diretor me elogiou, falou, olha, eu adoro os laudos da Maísa e os esclarecimentos dela. Ela também era uma vara que esperava receber o primeiro esclarecimento, ela já está pagando muito mais rápido, entendeu? Porque ela gosta do nosso trabalho. Então, ela paga. Agora, tem outras que não. Porque alguns peritos fizeram alguma coisa, sumiram do processo e aí você é castigado por isso. Já tivemos um caso assim. Nós recebemos um caso assim. Tivemos um caso assim. Que fizeram Exatamente. Fizeram bloqueio na conta do perito que sumiu, um valor alto, lembra? Um valor alto e veio pra gente. Exatamente. Veio pra gente, mas depois de muita luta. Sim. E aí, essa vara é uma que também tem negócio de pagar ao final. A gente tem perito que a gente tem que fazer bacen na conta. Eu falei, mas não sou eu. Exatamente. Quanto tempo? Vocês foram uma das primeiras varas a me nomear, pelo amor de Deus. Eu acho um erro, inclusive o conhecimento, eles não pagarem na hora. Porque se você vai para o cível, eles pagam na hora. Além dos valores no cível serem muito mais altos, porque eu já fiz assistência técnica no cível, os valores serem muito mais altos, eles pagam na hora. Você só começa a perícia no cível quando o dinheiro está depositado. Aí eu pergunto, por que na Justiça do Trabalho tem que ser diferente? Mudou, né? Mudou muito. Assim. Eu não consigo porque logo que a Cris começou, mudou fazendo muito. Conhecimento, ela entregava, recebia quase que no mesmo dia. Que é o certo. Você entregou o trabalho? Você não entregou o trabalho? Trabalhou, entregou, recebeu. O que tem a ver com gratuidade, com o que for? Não, e eu vou, desculpa agora, entrar até numa situação que eu não sei o que vocês estão fazendo, mas eu não sei o que fazer. A gente tem uma fase no conhecimento que você coloca lá, por exemplo, você estima o seu valor em 3 mil. Com esse problema da Selic, se você for fazer na execução, colocar os 3 mil, ele não vai sofrer nenhum tipo de reajuste. Não pode. Eu até falei isso, olha que absurdo. Falei isso na minha aula, que eu tomei uma bronca de uma vara que eu deixei atualizando o valor do perito. Não pode. Não pode. Tem que ficar os 3 mil. Os 3 mil, quer dizer, se você vier receber de conhecimento daqui a 5 anos, você vai receber 3 mil? Olha que absurdo também. É porque o de liquidação, assim, depositam, né? Aí vai ficar rendendo. Tá rendendo. Aí às vezes você recebe um pouco mais. Né? Mas tem tanta coisa que é problemática nessa coisa de perícia, né? Eu falo até mesmo com relação ao imposto de renda. Sim. Né? Eu acho uma coisa extremamente problemática, porque a gente
tem alvarás que a gente recebe que não tem tributo, né? Alvarás de 2 mil. Outros que caem na faixa de 7,5, outros na faixa de 15, outros de 22,5, outros de 27,5. Quando você vai declarar, juntam tudo. Então cai tudo no 27,5. Exatamente. Todos. Tá? Então, se você recebeu no ano, sei lá quantos mil de alvará, tudo cai no 27,5. E, obviamente, você não foi taxado em 27,5. Então, você está sempre devendo a receita. É verdade. Cara, isso é um absurdo, porque você é debitado na hora. Na hora que libera o alvará, já tira o valor do imposto de renda. Mas na hora que você vai declarar, tá tudo junto ali. Devia ter algum sistema diferenciado, né? Tinha que ter, gente, tinha que ter. Mas é assim. Porque eu tinha a minha irmã, eu fazia o imposto de renda dela, ela trabalhava em 3 colégios que ela era isenta nos 3. Quando juntava a renda dos 3, ela caía no Você cai 27,5. no 27,5. Cara, É um absurdo. e aí a pessoa é taxada sem ser taxada. Quer dizer, essa coisa do alvará é muito louca, porque a gente faz trabalho o ano inteiro, com vários alvarás que você faz uma estimativa mais barata, Exatamente. Não, né? Foge. Então é melhor estar sempre no 27,5. com certeza. Então o melhor está sempre no 27,5. Então vamos sempre estimar para estar acima. O problema é que o juiz não vai deixar Aí meu valor de barra 27,5. em outro Não vão deixar, problema. não é? Não vai. Fala, pergunta, tem gente querendo perguntar. Eu gostaria de saber, gente, se vocês têm algum caso engraçado. Caso engraçado para contar pra gente, assim, de alguma Temos engraçado, sem graça, tem tudo. Tem tudo. deu errado. O que é diligência? Em primeiro lugar, o que é diligência? Quando eu entrei no tribunal. Como é que são as experiências, assim, fora da tela, sabe? Assim, Eu estava você lembrando, não- eu encontrei uma amiga minha que entrou no tribunal 3 meses antes de mim, a Thelma, né? Eu encontrei Grande com ela amiga. agora. Calculista Grande também. amiga. Quando eu entrei para o tribunal, a primeira vez que eu ouvi falar de diligência, eu achei que era uma diligência, que o juiz ia na frente, a gente ia atrás. Eu achava assim, de que será diligência? Por que esse termo diligência, gente? Eu achava que era uma coisa assim, cara. Eu imaginava, assim, sabe, uma coisa. A gente tinha cada coisa, sucumbência. A parte sucumbente, falando, que é isso? Quem está subindo aqui? Sabe, eu ficava enlouquecida com os termos. Agora, diligência é um termo muito engraçado, né? Tem. Nós temos, Nós temos boas e temos ruins. Assim, Conta aquela que a gente foi que estava tudo caindo aos pedaços. Nós fomos Não tinha nem onde para sentar, uma o diligência banheiro. em Petrópolis. Saímos nós aqui do Rio de Janeiro para chegar. Quando chegamos no lugar, primeiro a gente achou que o teto De fosse cair táxi, vamos de táxi. A gente achou que o teto fosse cair na nossa cabeça. É. Aí eu falei, E era uma coisa para ser uma coisa pomposa, Era pra ser né? uma Porque um coisa centro de não vou dizer, mas era para ter uma chegamos, coisa. eu falei, virei para mais e falei, amiga, você sabe que aqui não vai sair nada, né? não Eu vai tenho rolar pena nem do o real. reclamante. O reclamante também, coitado, não vai E receber a ação nada. era ridícula, não E a era? ação, o que fizeram com aquele reclamante foi Nossa. absurdo. Foi absurdo. Não, a pessoa, assim, o presidente da comissão era o mesmo presidente do É. não sei o quê, que era irmão do não sei o quê. Era, cara, eu falei, gente, como assim? E o rapaz tinha sido mandado Quem era o embora por responsável? justa Quem causa. recebia os pagamentos? O senhor, digamos, o senhor João. E quem fazia os pagamentos? O senhor João. Quem fazia não sei o quê? O senhor, tudo era o senhor João, entendeu? E o reclamante que dançou no emprego, justa causa. Justa causa nele, coitado, que não recebia dinheiro nenhum, nem o sabia nem- dele mesmo. Ele recebia. E a gente estava no meio dessa confusão Dessa confusão. toda, entendeu? Aí chegamos lá, um negócio caindo aos pedaços, que o chão a gente pisava, fazia cué, Nossa. E o assistente, E o assistente técnico, né? querendo levar a gente para almoçar. Almoçar no quilão. No quilão. Quilão. Falei, A não, famosa história do Vamos quilão. eu já veio pra Petrópolis. Agora vamos Pra A gente Exato. doida pra ir lá no. Como é Pô, que era? vamos na Major. Na Vamos ferrada, uma ferrada com estilo, né? Não, a gente já estava enfiada nesse processo. Não, sim, Vamos dizer sim. que, pô, pelo Não, menos tô brincando, somos ó. peritas, né? Eu já sabia, falei, já tá perdido mesmo, né? Vamos pelo menos curtir o dia, Vamos né? curtir, foi delicioso, foi um dia Foi. maravilhoso. E o assistente ficava assim: vamos lá pro quilão. No quilão. Vamos pro quilão? Não, ninguém merece, Vamos no cara. quilão, vamos Eu lá fiquei pro com medo quilão. da nossa cadeira que botaram pra gente sentar cair, né? Mas tudo bem. Você mexia na cadeira, era tudo, o chão fazia barulho. Eu fui até o banheiro, eu não acreditava. Não acreditava, era um negócio caindo aos pedaços. Eu falei, não sei
o que isso vai dar. A gente acabou que... A gente entregou o laudo e não vai receber entregar. nada, nem coitado, nem o rapaz, né, coitado, que Mas tá eu lá. acho que pelo menos ele não vai ficar mal, né? Porque foi justa Não, causa. não sei, né? que a Em gente não viu compensação, essa- em Os compensação. laboratórios maravilhosos de São Paulo, vamos de novo agora, dia 15. Vamos lá, Pagam pelo- tudo, viagem de avião maravilhosa, Melhores, tudo, são almoço, ótimos. táxi, tudo, tem essas diligências que a gente tem faz que diligências é maravilhosa, boas, né? Eu Agora, peguei. essa de Petrópolis foi tudo do meu bolso, né? Foi tudo assim Mas pelo menos foi um dia animado, Foi- né? gostoso. É. Foi um dia delicioso. Na volta, minha irmã querendo comprar tapete Pois é. na serra, entendeu? Então tinha que comprar tapete de qualquer maneira. Então, quer dizer, mas foi um dia muito agradável, né? A Cris, pelo jeito, também tem uma situação complicada. Fala. Não é engraçada a situação, não, mas foi É uma sim. situação. Não é não. Foi seríssima essa situação até. Foi um processo que eu peguei em Campos, que era para uma apuração se havia trabalho escravo ou não, numa fazenda de plantação de cana-de-açúcar. Meu Deus, você tinha que verificar se tinha. Sim, eu Você tinha que gosta do verificar. CSI, né? Tu é Gosto, do CSI. gosto. É. E Sei. enfim, foi uma situação que eu fui até com a patrulhinha lá de Campos, né? Um fusquinha lá pro meio da Mentira! parada. Juro por Deus. Era Fui patrulha, lá era o quê? uma patrulha mesmo, eu fui com a polícia. Lá pro meio lá da fazenda, Ah. X, né? E me levaram para um lugar lá. Eu falei, não, mas aqui a gente não vai achar nada. Porque a gente tem que buscar onde é mais habitável. Sim. Onde é mais habitável? Onde tem água. Ah. Perto da água. Você sai. Então a gente foi para lá. CSI, ela E é a realmente- pessoa de Miami. E realmente, lá estavam as pessoas que trabalhavam naquele local Absurda, né? com situações assim Precárias. precárias mesmo. Tanto que até o Ministério Você tinha que Público, avaliar, você tinha que avaliar se havia trabalho escravo ou Oh, não naquele local de isso que trabalho. você precisava avaliar. Exatamente. E o Ministério Público, né, eu tive que, né, colocar, né, e eles E foram. foi do seu bolso também, né? Foi, sim. Eles foram no local e, enfim. E foi aí, descoberto isso. constataram e foi pra Exatamente. TV? Deve ter ido. Eu não apareci. Escravo? Sim, Contratou? sim, Não, sim. e não sim. tinha nem água. Agora eu fiquei numa dúvida aqui. Eu entendi. Ah, Isso é um trabalho de quê? Foi de uma vara trabalhista. Mas eles podem. Cara, que louco. Isso é perigoso. Chega... Não, mas a gente tem como acionar a polícia em mas ela foi locais. com a polícia. Ela foi com a polícia. Isso porque eu não iria para uma fazenda com plantação de cana-de-açúcar nunca sozinha, né? Não tem mais ninguém sobra aqui nesse local. Mas eu acho meio doido isso. Porque contador, né? Porque assim, isso aí deviam mandar um especialista, não da contadoria, né? porque- Teoricamente, Porque, né? na verdade, Guilherme, eu até entendo a sua dúvida, porque ela é uma perita contábil, né? Quer dizer, eu acho que na hora que chegasse a parte das contas, não, na hora, mas ela gosta, né? Ela já foi empolgada. Agora, na hora das contas que fosse para ela, né? Vamos calcular, não sei o quê, Sim. tudo bem. Mas ela verificar se havia trabalho escravo não seria atribuição de um perito contábil. Não seria, não seria atribuição. Então, assim, quando pedem agora, esse processo Mas que veio por para quê? gente de periculosidade e insalubridade, não é a gente. Não. É Não. engenheiro do trabalho, tá? Tem que ser uma pessoa que é já formado e que tem especialização para isso, não é o perito contábil. Tá? Ao mesmo tempo que a confusão acontece, quando a pessoa acha que para ser perito contábil tem que ter feito contabilidade. Tá? Não Gente, necessariamente. atenção, não necessariamente. Se você tem toda a formação para perícia, né, para contas, né, até no tribunal, o que antes era chamado de contador, quando eu entrei para lá, o cargo era de contadoria, passou para ser calculista, tá? Para não ficar a pessoa confundindo com o curso de contabilidade, porque na realidade balanços Não tem essas nada a ver uma coisa não com a tem outra. nada a ver com cálculo trabalhista. Né? Poucas vezes a gente precisa fazer um balanço. E muitas vezes, quando vem para mim, essa parte de balanço, a gente nega a perícia, né? A gente pede destituição dizendo que não é a área contábil, entendeu? Porque
essa parte de balanço, de negativo, de positivo, não sei o quê, não é, na realidade, a perícia contábil. Sim. Né? Então, quer dizer, Não é mudou o perícia nome. focada na área trabalhista, Não, né? não é, mais não pra é. federal. É, É mais pra... né? Agora, então, o nome mesmo, né? Quando eu entrei, que era contador, né? Era contador, mudou para assistente, secretário, especialista calculista. No meio da minha carreira lá de calculista, passou a ser secretário especialista calculista, Uhum. depois passou a ser secretário calculista. Porque, na verdade, é um calculista, realmente. Entendeu? Quer dizer, aí as pessoas me perguntam, eu não fiz contabilidade, eu posso ser perito, eu posso ser... Sim, você tem que aprender a fazer cálculo, tá? Só isso. A formação de contabilidade não vai te dar Não, a Não, expertise não. para você fazer o cálculo. não vai. não, Isso né? é importantíssimo. É. Isso é importantíssimo saber. Né? E assim, qual a formação? Não importa. Eu tinha uma grande amiga, a Thelma, formada, acho que em turismo e letras, não lembro. Uma das melhores calculistas do tribunal. Nossa, ótima. Excelente. Maravilhosa. Ela não era dos sistemas. Quando começou o juriscálculo, Não, ela socorro, era o Cid. E o Cid era engenheiro. Eles saíram correndo do tribunal Mas é por aí de mesmo. cálculo se aposentar. Porque eles não queriam. Mas, na verdade, ela, no cálculo, Sim. cara, e detalhista. Thelma era. Sim, os dois assistindo a minha aula de PJ e cálculo. Se mataram. Eu gargalhava, porque eles não queriam. Ele olhava para mim e falava: não quero isso. Ele queria fazer o cálculo dele Sim. na mão. Porque ele era assim, ele era antigo, né? Ele era antigo. E eles se aposentaram, assim, e são aposentados raiz, tipo avó e avô, sabe? Assim, é Tem isso. muita Ele quer, gente que depois que veio o quer nem sistema... ouvir falar. Eu conheço vários peritos que depois que veio o sistema PJE, eles pararam, Eu porque sei. dá para entender, depois de uma certa idade, você ter que começar praticamente do zero, é muito complicado, Por né? isso que eu acho que a gente tem que ser resiliente, tá? Sim, Nesse não, com ponto, certeza. porque eu não sou uma pessoa nova, Sim, né? Aí eu sempre quis aprender. Sim. Em 2009 eu aprendi o Juriscalc, em 2016 eu aprendi o PJ Calc. Então, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. sim. Quando eu fui dar aula na Associação de Peritos, né, eu vi aqueles senhorizinhos assim, né, mais antigos, com lápisinho na mão, e falava assim, mas como isso? Que sistema é esse? Eles não gostavam. Não. Teve um que se levantou no meio da minha aula e foi embora. Deu as costas, no meio da minha aula. Ele foi atacado. Ele fez umas perguntas bem, assim, sabe, meio me agredindo, como se eu fosse um PJ Calc, e se levantou e foi embora da minha aula. Mas acontece muito. Acontece muito. Entendeu? Né? E Acontece eu nunca mais dei aula lá. Nunca mais me chamaram. Bora! Não, vamos fazer essa aula de novo lá. Pois é, mas assim, tem muita gente mais antiga lá, né? Tem muita associação. A associação Tem é bem muita gente- conservadora, né? Muito fofo, eu acho muito legal. Mas eu Pois tô você lá, e aí Você tá lá? tô lá na Associação dos Peritos e eu vou conversar lá para você. Ah, Fazer um bacana, eu curso fazia lá. muitas aulas lá. Não, eles são ótimos. Eu amo Boa. aquela menina a responsável, não sei se ainda é a mesma pessoa, ela é minha amiga. Gente boa toda a vida, esqueci o nome dela. Tijuca, é esse? Não, lá Não, no centro, Porque no tem centro. uma, que é uma associação que também fica na Tijuca. Não, essa Não, é não, no essa é no centro, inclusive centro, eu no participei centro. de congressos dele, de tudo, tenho fotos lindas lá. Agora, quando eu comecei a dar curso lá, o problema desses lugares, tanto da OAB como a Associação de Peritos e tudo, eles querem um curso de um dia, de 5 horas. Entendi. Você em 5 horas, você cansativo, não né? vai. Não. É que nem PJ Calc em 5 minutos, né? Não tem como. Gente, não existe nada que seja em 5 minutos, 1 hora. 5 horas não é. Não é, você vai dar uma noção. Eu tinha um curso pronto para a OAB que eu ensinava uma liquidação. Não dá, não tem como. Assim, só para a pessoa entender, quer liquidar uma inicial. Muita gente dali se interessou e seguiu. Sim. Entendeu? Muito advogado dali se interessou. Mas era um curso que eu fazia em 5 horas e eu viajei, antes da pandemia, eu viajei o Rio de Janeiro. Lembra que eu não tinha... Cara, ninguém me encontrava. Eu só vivia viajando pela OAB. Entendeu? Foi o Rio de Janeiro todo para ensinar o sistema. Né? Aí eu mostrava para os advogados e alguns se interessaram. Sim. Mas dizer que vai aprender PJ Calc em 5 horas não vai. Não tem como. Não tem como. Nem 1 hora, nem 5, nem 10. É realmente Principalmente um processo. porque a maior parte dos advogados não gosta de cálculo, né? Então já tem aquela... Lotava, hein? Uma versão. As aulas eram lotadas. Todos os lugares que eu fui, não houve. Rio Bonito,
Olha, eu fui assim, tinha fim de semana que era Búzios, Cabo Frio, não sei o quê. Eu me lembro. Foi delicioso, era muito bom. Mas lotava, não tinha lugar. As pessoas sentavam assim, dividiam um computador, era bem bacana. Foi uma Me coisa bem lembro dessa bacana, foi época. antes da pandemia. Foi na época que você me deu aula. Foi. Que eu saía da OAB e e eu ainda dava aula aos sábados na OAB. Foi uma aula muito bacana. Exatamente. Muito bacana. Foi uma época muito bacana essa. Mas depois aí afastou pela pandemia, né? Enfim. Olha só, foi super gostoso. Essa nossa conversa aqui foi maravilhosa. Uma delícia o nosso podcast, né? Primeiro podcast. Né? Primeiro. E a gente já vai deixar uma série de coisas já engatilhadas para o próximo. A gente tem muita história, muita coisa bacana. São muitos anos de amizade, né? 20 anos com a Cris, 10 anos quase com a Ana. Uma delícia. E espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica para o próximo podcast. Muito obrigada aqui ao Eduardo e obrigada ao Guilherme do Auxiliar Digital. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo, foi Muito maravilhoso, pela né? participação. E a Mari, minha irmã maravilhosa, que trabalha comigo, tá junto ali, no próximo ela vai estar presente. Isso mesmo. Beijo, tchau. Obrigada, Obrigada. beijo.